Uma coisa, né? É um motivo de honra, eu agradeço, e de fato é. Pastor Marco Bombo, que no início a gente não tinha tanta assim uma amizade, depois eu comecei a ver o trabalho deste homem, passei a admirá-lo, passei a tê-lo como referência e temos aprendido. Só não aprendi mais porque eu não venho aqui, porque ele fala, pode vir. Graças a Deus, vocês estão em ótimas mãos, eu nem precisava falar isso. Vamos comigo então, até Atos capítulo 10. A paz seja convosco, você que está aí na live, né? Está sendo transmitido, é isso? E todos que estão presentes. Atos capítulo 10. E você que está aí na live, meu irmão querido, minha irmã, se você tem a possibilidade de estar nos cultos, você não faz parte do grupo de risco, só não permita que você se torne um crente live eternamente. Não permita que o comodismo faça com que você não saia mais da sua casa. Porque o salmista diz o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É do grupo de risco? Tudo bem. Mas cuidado nesse momento, porque essa pandemia que só se fala nisso, né? Eu quando ligo a televisão, começo a falar em número, eu já até tiro do canal, porque só fala nisso de noite. Mas isso é um sinalzinho que Deus permitiu, né? Vem mais por aí, não sou pessimista. Vai comigo então, diz assim, Atos 10, vou ler do 1 ao 4, amém? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Vamos já observando as qualidades desse homem, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas. Esse termo é um pouco chulo, né? Eu diria que ele fazia muitas ofertas, ele era um contribuinte e ajudava o povo, de contínuo fazia o quê? Orava a Deus. É a chave da vitória, é ser homem e mulher de oração. Este, versículo 3, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém? Querido Deus, nesses minutos que temos, não há necessidade de ser longa a pregação, porque o Senhor não precisa de tempo longo para operar milagre. O Senhor faz como o Senhor quer, seja instantâneo ou progressivo, tudo está nas mãos do Senhor. Que o teu Espírito que habita em nós venha mais uma vez atuar esta noite. Só o Senhor, meu Pai, permaneça aqui. Se algum espírito desavisado entrar aqui, que ele seja repreendido em nome de Jesus, amém? Poder sentar, graças a Deus. Se o irmão em cima tiver um fundozinho musical que só faz aquele, parecendo os Gideões, né? Quando os Gideões era, se não tiver, não tem importância, tá bom, queridos? Amém, igreja? Eu quero deixar para você, hoje eu estou fazendo lá em dias de culto pela primeira vez em 12 anos, vocês estão fazendo dias consecutivos, hoje é o quê? Domingo, segunda, é o quarto dia para vocês? É o quarto dia, representando abril. Se eu não me ligar em mês, eu não sou muito ligado com isso. Eu prego e não falo muito no mês, porque às vezes a pessoa coloca também naquele mês, ela tem até um objetivo, aí não acontece, ela fica frustrada, não importa. O que importa é o que você está pedindo diante de Deus, é aquilo que você vai receber a resposta dele. E alguns de nós não vamos receber a resposta imediata, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então você não se frustre, porque eu nunca vi alguém pegar a cartela e falar, eu quero dar um testemunho que todos os itens aconteceram. Se você viu, depois você passa para mim. Pode acontecer? Pode, mas tudo é na direção de Deus. E qual o tema que eu deixo para você, baseado nos primeiros versículos de Atos, capítulo 10? O céu vai se abrir. Fala para o teu irmão, o céu vai se abrir. Se você orar. O céu vai se abrir, se eu orar. Se nós, vós, eles orarmos. Sabe por quê, igreja? Maravilhoso, irmão. Eu adoro esses fundos musicais. Porque, irmão, se nós não tivermos um compromisso com Deus, não precisa ser fanático, não precisa morar na igreja, mas se nós não tivermos uma vida constante com Deus, quer presencial na casa do Senhor, quer dobrar o joelho, quer leitura, quer obediência, como que nós queremos ser abençoados? Nós não vamos ser abençoados de qualquer jeito. E às vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus por uma questão de nós não estarmos alinhados com aquilo que Deus quer para nós,
Às vezes nós não recebemos nem porque não estamos no pecado. Porque às vezes também, pastor Marco, não é tempo de Deus. Vou ficar falando aqui em carro, mas em janeiro, quando eu fui trocar o carro, depois de 7 anos, já 11 anos aposentado, que aposentado ganha menos, mas estamos abençoados do mesmo jeito. O Senhor disse, não faça, que é negócio de tolo. E eu ia passar um ano muito apertado. E esses dias, depois de sanitizar a igreja ali em mês de outubro, logo depois que eu passei pelo Covid, o Covid passou por mim, eu saí, não para comprar, para observar, vou dar uma volta. Em 2 dias estava fechado o negócio. Aí eu me lembrei de uma coisa, amados, que eu já tinha experimentado uns par de carros, eu vivia fazendo test drive, sonhando com os carros. Falei, Senhor, eu não quero mais entrar numa agência para sair de lá e experimentar outro carro. Eu lembrei só depois, mas eu quero te dizer, eu não estava no pecado, porque Deus disse não é hora. Porque não era hora, eu ia passar apertado financeiramente. Irmãos, não que nós não tenhamos uma reserva, mas eu ia entrar no vermelho. Então, às vezes, a tua resposta não chega, não é porque você está no pecado, não tem vida com Deus. É porque, às vezes, Ele vai falar para você, espera mais um pouquinho, para Ele te estruturar, para você chegar e vencer. Entrando nesse livro de Atos, escrito pelo Dr. Lucas, nós vamos observar aqui que é descrito um homem, por nome Cornélio, o nome dele não ajuda muito, o nome Cornélio, o qual Deus destaca qualidades. Ele diz aqui logo no início, que ele era o quê? Temente a Deus. O homem que é temente a Deus, ele quando peca, e todos nós pecamos, ele imediatamente ele quer uma reconciliação. O homem que é temente a Deus, ele tem uma reverência. Ele não leva uma vida de qualquer jeito e acha que está tudo certo. E não estou dizendo imperfeição. Se fosse para levantar a mão aqui imperfeitos, eu levanto rapidinho, imperfeitos e limitados. A única coisa que eu digo para os irmãos, sejamos perseverantes, todos os dias buscando a presença do Espírito Santo, igreja, porque o homem de Deus, a mulher de Deus que não busca o Espírito Santo, ele não terá força para passar quando vier o vale. É por isso que a carta aos Efésios de Paulo, capítulo 6, diz o quê? Revestivos de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a sandália do verdadeiro evangelho, para quando chegar o dia mal, o Espírito Santo estará conosco. Nós vamos orar, está vendo? Nós vamos sofrer, mas Ele vai passar conosco. E Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos, Ele vai tomar nossas mãos e fala, filho, você está chorando, mas eu não te abandonei, se prepara, o céu vai abrir, o céu começa a se abrir, não, o céu já está aberto, nós temos acesso quando nós oramos, oh glórias! É por isso que o salmista fala, eu gosto sempre de cantar um trechinho. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, nem dormirá quem te guarda. O guarda de Israel, ele não dorme, igreja. Enquanto você está dormindo, ele está olhando para você. Você está respirando, ele está olhando para você. Quando você levanta, ele está olhando para você. Quando você sai, ele envia anjos e guarda você por onde você andar. Creia, mas seja homem, seja mulher de oração, porque aqueles que oram, o céu se abre e chega as respostas. Chega para você a resposta da porta de emprego. Chega para você a resposta da injustiça no seu emprego. Você está fazendo muito acima, não se preocupe, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Creia que Deus vai trabalhar na vida do teu líder, do teu chefe, do teu gestor, do seu supervisor, do teu gerente, do proprietário. Ele vai ver que você está fazendo muito mais. Ele não está sendo justo, mas o Deus de justiça, Jeová Jiré, o Deus da provisão, Ele entra lá onde você trabalha. Eu creio, Ele pode fazer milagre, derramar sobre você algo que você não espera. Por quê? Porque você ora. Essa é a chave. O céu vai se abrir quando eu orar. Se você já é de oração, só permaneça orando e buscando a Deus. Temente a Deus. Ele era um homem que ofertava, ajudava o próximo. Irmão, eu não sou uma pessoa que eu estou aqui para dizer que eu faço ou não faço, porque quem faz não precisa falar. Se eu sair falando para todo mundo que eu sou bom, pode ter certeza que eu sou ruim. Aí eu sou bom, eu faço. Não precisa. Os outros vão dizer quem nós somos e Deus vai mostrar quem nós somos.
Mas uma coisa eu falo, eu não tenho essa miséria de chegar, alguém precisa de uma moeda, eu pego uma moeda menorzinha de 10 centavos e 15, eu não dou, para a pessoa passar fome eu não dou nada. Vou até citar, eu parei com o carro, cheguei de uma viagem, nem lavei até agora, parei no posto depois do culto de domingo, pedi para 2 moços, no fim um era lá da igreja do pastor Noveiro, vai vendo. Parei para, só me limpa o vidro, que estava cheio daqueles bichinhos, não sai, né? Você limpa com o para-brisa, não sai. O rapaz já buscou sabão, irmão, eu dei 10 contos para eles ali. Não estou falando que é muito dinheiro, mas sabe a alegria? Nós temos que ter alegria de ofertar, de ajudar o próximo, não dá resto, não dá miséria. Né? Se alguém bate no portão da sua casa, se você entender que é pilantra, não deve dar, não dá nada. Mas se for para dar alguma coisa, dá pelo menos um pedaço de pão, dá pelo menos um pacotinho de bolacha, né? Dá um dinheiro que dá para ele tomar pelo menos um café, não vai levar, toma, só tenho 10 centavos. Não dá nada então, é eu que penso assim, você não precisa ser igual a eu. Mas Deus está observando nós, quando nós fazemos obras. As obras não nos salvarão, porque Efésios 2,8 diz que nós seremos salvos pela graça. Nós sabemos disso, mas o homem que tem fé, ele faz obra. O homem que tem fé, ele oferta. O homem que tem fé, ele dizima. O homem que tem fé, ele perdoa. O homem que tem fé, ele ora e ele busca o Senhor. Não é verdade? É a fé que nos leva às práticas que a Bíblia determina. O homem que tem fé, ele chega na igreja, com pouco tempo ele começa a entender a palavra, pouco tempo, médio tempo, não importa, ele já começa a sentir no coração o desejo que ele passar pelas águas. Todo aquele que quem foi batizado será salvo. Ah, mas o ladrão não foi, mas quem que quer morrer ensanguentado igual ladrão, uma vida miserável? Quem que quer? Ninguém. Quem que quer morrer como Sansão, morrer no meio dos inimigos, morrer ali também, nem família não tinha. Ainda que eles foram salvos. Mas tem crente que quer salvar assim, ele quer ficar na miséria até o resto da vida. Mas esses daí serão as exceções. Nós fomos chamados, igreja, para ter uma vida abundantemente recalcada, sacudida e transbordante, mas não é no sentido de riqueza. Você não vai ver eu pregando, igreja, vai ficar todo mundo rico. É mentira. Se alguém falar isso, não acredita não. Tem pastor que não gosta que eu fale a verdade. O que eu prego são 3 pilares. Busca do Espírito Santo, salvação e oro pelos enfermos. Isso aconteceu naturalmente na minha vida, porque Jesus Cristo, ele sempre estava, vocês, né, observa a Bíblia, ele está sempre ensinando, né? Ele ensinava sobre as coisas do reino, né? Ele estava sempre em oração, uma hora era no deserto, outra hora era no monte, era no Getsemane, era no Monte das Oliveiras. Jesus está sempre orando, buscando o Senhor, e sempre ele orava pelos enfermos. E eu, diante disso, essa é a minha prática. E também outra coisa que eu não minto, não é todo mundo que eu oro por enfermidade que vai ser curado. Porque tem gente que tem uns que são vice-deus. Eles curam todo mundo, deixam todo mundo rico. Não crê nisso. Você vai prosperar. Você orando, se capacitando profissionalmente, e aí sim Deus vai derramar milagre na sua vida. Aquela casa de 500 mil cai para 400 para você, porque você é fiel, você é temente a Deus, você tem as práticas da palavra de Deus. Então esse homem era temente, ele era um homem que colaborava certamente com quem morava ali por perto, e de contínuo orava. Igreja, quando você vê eu falar assim, esse pastor deve orar dia e noite, não é isso. Você precisa ter um tempo de oração com Deus. Que tempo? Você escolhe e determina. Como eu disse ontem na outra igreja, que adianta eu orar um dia inteiro jejuado e depois ficar 3 meses sem fazer isso? Não adiantou nada, perdeu tempo. Alguém pega uma panela de arroz para 20 pessoas e come tudo de uma vez só, para depois não precisar comer mais, vai morrer, né? Não vai? Comer um prato por dia ou 2, não está bom? Assim é a nossa vida de oração. É por isso que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, 5,17, o quê? Orai sem cessar. Cornélio é um homem que não faz parte da nação judaica. Cornélio era um homem que, independente de qualquer coisa, ele era um homem que todos admiravam, viam suas práticas de coração bom. E diz a palavra aqui que ele constantemente orava. Irmão, o que você faz, Deus está olhando lá de cima. Eu vou fazer uma pergunta que eu usei um outro tema, outro dia, em cima de uma pregação similar. Quando Deus olha para mim e para você, como é que Ele nos vê? Ele falaria de mim e de você que nós somos pessoas que temos temor a Deus, que nós somos pessoas de coração bom quanto às ofertas, dízimos e ajuda ao próximo. Ele olha para nós e fala, poxa, esse meu servo e minha serva está aprovado, sempre me buscando.
Poxa, esse meu servo e minha serva, eles têm a facilidade de perdoar e têm a facilidade de pedir perdão. Como é que Deus nos vê, irmãos? Você sabe como Deus te vê. Eu não preciso falar para você e nem você para mim. E vai dizer aqui que, às 15 horas, que chama a hora do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele. Quando nós oramos, irmão, nós começamos a ter experiências com Deus. Eu tenho tido umas experiências simples. Quando eu não encontrava, cadê o carregador do telefone? Cadê a minha carteira? Cadê o documento do carro? Quando eu não encontrava, eu te dando um exemplo simples. Às vezes eu ficava nervoso. Estou falando já há algum tempo. E às vezes, irmãos, eu até falava alguma palavra que não era boa, não. Palavra má, ou palavras. Eu fui sendo tratado por Deus como continuo, porque tem muita coisa ainda para melhorar. Todas as vezes que eu encontro algo na minha casa, irmãos, é uma coisa assim que parece mágica, mas não é mágica. Espírito Santo, me ajuda a encontrar, mas irmãos, é como se abrisse meus olhos e me levasse lá onde está aquilo. Porque eu determino, irmãos, nas minhas limitações, que o maior desejo da minha vida e que seja da sua vida, receba intimidade com Deus. Busque intimidade com Deus. Se Ele vai deixar nós sermos íntimos de Deus, eu não sei, ao ponto de parecer com Elias, com Eliseu, com Paulo, com Silas e tantos outros. Mas eu falo, se o Senhor me der licença, se o Senhor olhou para mim e entender que o Senhor tem desejo, dá-me a possibilidade, dá-me licença de ter intimidade com Deus. Busca, irmãos, peça a Deus, eu quero ter intimidade. Você já pensou? Você tem intimidade com um amigo que você gosta, não é gostoso? Uma intimidade gostosa no seu relacionamento de casamento, não é uma delícia? Imagine você ter intimidade com aquele que é o rei dos reis e médico dos médicos. O que você precisar diante daquele que ele tem como propósito vai acontecer. E quando ele tiver que falar não, você vai entender. Ele fala, espera mais um pouquinho. Ou então ele fala para você, não, isso aqui não é para você, eu tenho algo melhor para você, espera mais um pouco. Busque intimidade com Deus. E a gente vai notar Cornélio aqui, pelas qualidades, os adjetivos que são colocados nas Escrituras Sagradas, que Cornélio era um homem aprovado por Deus. Cornélio era um homem que agradava a Deus. Que você seja um homem e uma mulher, assim como eu, que agrade e sejamos aprovados por Deus. Eles olhem para nós e digam, eles têm defeitos, de vez em quando eles pisam na bola, de vez em quando eles pecam, mas eles têm perseverado. E se nós perseverarmos, diz que aquele que perseverar até o fim, ele dará a coroa da vida eterna. Receba nessa noite um toque do Espírito Santo. Receba nessa noite, um toque da presença do Altíssimo. Fala para Ele que o maior desejo seu é que você venha transbordar pelo Espírito Santo. Nesse mesmo 10:38, você vai ver, é 10:38, confirmando aqui, amados irmãos, eu acabo falando muito no Espírito Santo, mas vai falar no 10:38, eu estou até passando lá para frente, não é essa pregação também? E Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo o bem e curando, e todos, irmãos, Jesus Cristo, Ele também atuou como homem, embora seja um ser divino, Ele era o Verbo era Deus. Mas Jesus Cristo, Ele depois que passa pelas águas, se você ler Mateus 3, lá no 16, 17, quando Ele passa pelas águas, vem sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba, não é isso? E o Senhor diz, o Pai, esse é o meu filho em quem eu me alegro, em quem me comprazo. Jesus Cristo passou pelas águas batismais, e Jesus Cristo passou e foi ungido, está escrito aí, pela presença do Espírito Santo. Só depois disso que ele foi fazer tudo aquilo que tinha como objetivo nos seus 3 últimos anos, dos 30 ao 33 na terra. Aí é uma boa para a gente parar e pensar, se Jesus Cristo foi ungido, foi derramado sobre ele o Espírito Santo, por que será que tem crente que diz que não precisa do Espírito Santo? Por que será que tem crente que diz, para que na igreja? Para que ler escritura? Olha, se eu não gosto de orar, se eu não gosto de igreja, se eu não gosto de perdoar, eu não posso gostar de céu também. Porque lá não vai ter lugar para isso. A oração do Pai Nosso não diz? Perdoar como eu perdoo, e aqueles que não perdoar, não tem perdão de Deus, ou seja, não entra na verdade no reino de Deus.
Mas o que eu quero que você foque nessa passagem olhe os atributos que tinha Cornélio, um não-judeu, mas que Deus estava olhando. Às vezes nós pensamos, só nós cristãos ou crentes que vamos ser salvos. Mas muitas pessoas que não estão em nossas igrejas, não quadrangular, mas na igreja universal de Cristo, serão salvos, porque Deus tem observado o quê? As atitudes, o caráter dessas pessoas. Lógico que elas vão sofrer uma transformação e reconhecer também que Cristo é o Filho de Deus e só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas até que isso aconteça, Deus está observando as pessoas. Assim como, infelizmente, eu diria que uma pequena quantidade, porque se tivesse mais gente salva fora da igreja, ia ficar na igreja fazendo o quê? É assim como uma minoria da igreja que se diz crente, não entrará no reino de Deus. Deus sabe quem entrará e quem não entrará. Mas você tem que crer numa coisa. Se você está aqui, se você está nessa campanha, você não foi chamado. Porque a palavra diz, muitos são chamados, mas poucos. Você faz parte dos escolhidos de Deus. Não olhe para a sua condição de etnia, a cor da sua pele. Não olhe para quanto você tem no banco. Não olhe para o carro, para a sua bicicleta, ou se você anda a pé. Porque você é um escolhido de Deus. Ele quer derramar sobre você a porção do Espírito Santo, para que você tenha virtude. Porque onde você pisar, ali será abençoado. Onde você colocar as mãos, ali será abençoado. E você tem autoridade para expulsar os demônios que tentam contra a tua vida e contra a tua casa. Creia, igreja. Creia, igreja. É fácil, é nada. Eu já tenho meus 66 anos completos. Até quando o pastor Toninho chegou aqui, ele pensou que eu tinha uns 5 a menos. Eu acho que vai investir em mim, mas depois ele viu que eu estava mais velhinho. Brincadeiras à parte, irmãos. Não tem idade para orar, não tem idade para buscar a Deus. É fazer a obra. Eu passei por esse Covid aí em setembro e a minha esposa, eu perdi quase 10 quilos. Eu estava quase para ser internado. E eu tinha o maior medo da minha vida, era tocar nos pulmões. Na minha idade, se toca, acho que eu morria. E não morria se Deus não quisesse também. Minha esposa, a mulher que foi operada de aneurisma em 2017, que eu já contei aqui, tantas sequelas que ela tem. Sai em ambulância com aquele negócio. Perdeu o sabor, não voltou ainda, mas teve uma vida normal. E eu sofri tanto. Vimos agora o nosso líder, pastor Toninho, foi entubado. Mas, irmãos, sabe que eu me lembro quando eu estou passando no vale? Ah, meu Deus, sabe que eu me lembro, que você se lembra? Começa a se lembrar das promessas de Deus na sua vida, irmãos. E não aceita a morte simplesmente porque você está passando no vale da sombra da morte. Porque ainda que nós passássemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos algum, porque o Senhor é conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Sempre que eu passo num vale, irmãos, eu lembro, Senhor, será aqueles 30, 40 que entrou na igreja e fora e trouxe uma palavra que o Senhor ia fazer algo? Então eu ainda acredito que eu não vou descer a sepultura. E eu também acredito que no dia que nós vamos descer a sepultura, como foi um dia um diácono da Paulista, ele teve a visão de os anjos chegando para recolher ele. Sabe, igreja? Deus é maravilhoso. É verdade que muitas vezes nós questionamos e não entendemos. Como eu vou entender que uma filha minha casa com alguém de cima de um altar e ele abandona por telefone? Não era nem para falar isso, mas eu vou falar como que posso. Você vai entender. Você é pastor. Você pôs aquela pessoa dentro da empresa que você trabalhou. Você fez de tudo. Não estou dizendo que ela é 100%, estou dando um exemplo para você. Como que nós vamos entender isso? Deus fala, fica quieto. Não é verdade? Nós temos que ficar quieto. Como que eu vou entender que eu sonhava em ter um filho, né? Filho que eu digo homem, tenho 3 filhas, 2 netas. Aí eu falei, bom, o genro não deu certo para mim. Então eu vou esperar agora, quem sabe o neto. Nasce meu neto, 13 anos ele tem, autista. Como que eu e você vamos entender isso? Não tente entender. Fica na dispensação de Deus. Peça a Deus, se você tiver algo semelhante à minha pessoa, não sei se Deus está falando com alguém através disso, que Ele nos dê condições financeiras, espirituais, emocionais, para cuidar de uma criança de 13 anos, que a gente não sabe quando vai ficar moço, como vai ser. Porque não é fácil, é fácil. Mas se você tem algum vale desse tipo, alguma coisa, só posso te garantir uma coisa. Continua orando. Porque lá naquele monte que vocês conhecem, 13 anos eu oro lá pelo meu neto.
E eu falo assim: Deus, talvez o Senhor nunca vai curar. Senhor, eu não tenho nenhum privilégio para que o meu neto seja curado e todos os demais que têm a mesma sequela não sejam. Eu não tenho que ter esse privilégio. Mas uma coisa eu sei, Senhor. O Senhor é o Deus da provisão que pode dar todas as condições para ele ser bem criado, bem tratado. Ele está nas mãos do Senhor. Compreende, igreja, o que eu quero dizer? Quando nós vamos ter esse lado de busca, você, por mais que você não entenda, o Espírito Santo mostra para você e ele acalenta a tua alma. Ele refrigera a tua alma, ele coloca o bálsamo de Gileade e você vai vivendo, e vai glorificando, e vai adorando, e sabendo que o Senhor é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Creia e adore e glorifique a ele, porque muitos tiveram vitória quando adoravam. Exércitos foram derrotados lá quando tentaram contra Josafá, quando adoravam o Senhor. As muralhas se caíram quando o povo dava volta, e eu creio que eles ali cantavam hinos, davam voltas. Uma hora a muralha caiu, eles entraram e conquistaram. Então essa muralha que possa estar à sua frente, talvez uma muralha que tenha impedido que você seja um homem, uma mulher de oração, um jovem de oração, que essa muralha caia nessa campanha. E quando essa muralha cair, você vai continuar perseverando, lutando e caminhando e marchando, e vai dizer: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. E você vai caminhando, e Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos, com sua espada de fogo, ele vai queimando todos os obstáculos, e você vai atrás glorificando e dizendo que só ele é Deus, que só ele é Deus, que só ele é Deus. Aleluias! Oh, glórias! Temos que acostumar a resumir esse horário. Voltando aqui, quando você lê o livro de Jó, Jó era homem reto, temente a Deus, fugia do mal, não é isso? Tinha outro atributo que agora me deu branco. Reto, sincero, temente a Deus e fugia do mal. Já pensou Deus olhar para nós e falar: ó, como é o nome do irmão? Robson. Fala, Robson é um homem temente a Deus. Resiste o mal, né? E está sempre na minha presença. Eu costumo falar também, igreja, não é para justificar, que se fosse para entrar nos céus perfeitos, não precisava nem ter céu. Mas não significa que por não sermos perfeitos, também vamos ver no lamaçal, não é verdade? Não tem extremos. E Cornélio, por ter todos esses atributos, Deus olha para ele e visita ele. Você crê que Deus está te visitando hoje? Você crê que ele pode te visitar num momento, uma hora especial, lá no seu quarto? Lá no seu cantinho, quando você menos esperar, você pode ser visitado. E não é simplesmente com a visão, mas visitado. O Espírito Santo fala na sua mente sobre aquilo que você está em dúvida, sobre incertezas. Creia, igreja, mas nós precisamos que esse céu que está aberto, nós temos acesso a ele quando nós oramos, e quando nós oramos. O céu vai se abrir quando eu orar. Creia, igreja. Creia, igreja. E aqui, diz a palavra, que as suas orações chegavam. Todas as orações que nós fazemos chegam até os ouvidos de Deus. Chegam, e Ele vai avaliando as nossas orações. Ele vai olhando de fato quais são nossos interesses. E o nosso Deus é tão maravilhoso, que em tudo Ele responde. Ele pode até não conceder tudo, mas Ele responde, porque Ele é Deus. E a palavra vai dizer então, que, no versículo 5, que Deus quando visita, pede para que ele envie homens até Pedro. Eu costumo falar Pedro Peixeira, porque ele cortou a orelha de Malco, é isso? Quando Jesus foi traído, Jesus faz aquele milagre e cura, né? E Pedro era um homem que tinha seus paradigmas. Pedro era um judeu, mas ele tinha aquele negócio, se ele estivesse conversando com um ímpio, com um gentil, com alguém assim, chegasse alguém perto, ele parava até de conversar. Ele fazia uma certa acepção, porque o judeu se achava que ele era o bom e pronto, né? Embora vivesse só na lei. E Pedro, aquele obviamente já convertido, olha como Deus faz, igreja. Deus dá uma visão para
Cornélio visita aquele homem, que era um gentil, digamos assim, e ele dá uma visão para o outro homem do outro lado. E diz a palavra aqui que, Cornélio, envia homens a Jope. E ele vai dizer que enviou os homens a Jope, enviou um soldado piedoso, no versículo 7. E diz assim que no dia seguinte, quando Pedro sobe para orar, versículo 10, Deus está fazendo já um milagre. E Pedro vai ter uma visão. Quando você ora, simultaneamente Deus está tocando em alguém que é preciso. E quando Deus visita Pedro, ele desce um lençol com vários animais. E você sabe que em Levítico 11, tinha uns animais que não podiam ser alimentar deles. Era cisne, era garça, e especialmente o porco. Então desceu aquele lençol, e o que Deus fala para ele? Pedro estava fazendo o que, igreja? Orando também? Isso, ele não estava lá, né, comendo pipoca na frente do sofá na hora do culto, ele estava orando, né? Não é que é proibido comer pipoca, mas Deus dá visão para ele, e Deus fala para ele, pega, mata e come. O que Pedro falou? Mas de jeito nenhum. Deus fala conosco às vezes, que a gente faz o quê? Ah, não, Deus, isso eu não concordo, não é? Fala a verdade, não é isso? Ah, eu não concordo que eu tenho lá naquela pessoa que me ofendeu e perdoar ela. Ah, eu não concordo, não, que eu tenho que servir na casa do Senhor. A gente fala, não concordo. Mas quando a gente quer as coisas, a gente pede, né? Não é isso? Não é assim mesmo? Uma filha, às vezes, não lava uma louça. Mas na hora dela passear, ela pede o dinheiro, não pede? Mas não lava um prato. Ah, às vezes é bom que a mãe não dá o dinheiro mesmo. Fala, você não faz nada. Enfim. E Pedro discorda do Senhor. Discorda até um certo ponto. E vai falar a palavra aqui que Deus vai mostrar para ele. Segunda vez, e Deus fala assim no versículo 14 de capítulo 10. Não faças no comum ao que Deus purificou. Não faças tu comum. E aconteceu isto por 3 vezes. Às vezes Deus nos visita tantas vezes, fala, filho, faz isso. Filho, faz aquilo, filho. Ou então fala, não faça isso, não faça aquilo. E a gente não concorda com Deus. Eu vou citar para você um homem que discordou de Deus. Jonas, quando era chamado por Deus, o profeta, para ir até Nínive, para ali pregar a palavra e livrar mais de 100 mil homens da morte. Um povo ruim, que fazia pirâmides de crânio, de tão bonzinho que eles eram, coisa ruim. Você ia lá, eu também acho que ia para outro canto, ia fazer igual Jonas. Mas Jonas discordou de Deus. E ele, em vez de ir para um lugar, ele vai para Tarsis, rumo à Espanha. Jonas discordou de Deus. E quando nós discordamos de Deus, não é o caso de Pedro, que é algo que aconteceu aqui de uma forma diferente, mas quando Jonas discorda de Deus, o que ele traz? Ele traz um vendaval naquele navio que ia matar todo mundo. Quando nós discordamos de Deus e insistimos, às vezes, sair um pouco fora da caixa, nós podemos trazer problemas para a nossa família, para o nosso casamento e tantas outras coisas. Às vezes tem casais que falam comigo, o meu marido tem umas amizades aí que ele fala que não tem problema, ele vai, fica até tarde, faz isso, aquilo. Ele fala, irmã, eu só tenho uma coisa para falar para você. Ora. Vamos chamar o marido e falar, você está tudo errado? Ora. Se quiser conversar com a gente vai explicar. Mas Deus tem usado para restaurar alguns casamentos, graças a Deus. Mas é assim. Às vezes tem coisas que a pessoa acha que não tem problema, mas ela traz problema quando ela está em lugar errado. E Jonas, quando discorda de Deus, você sabe o que aconteceu. Tiveram que jogar ele no mar. Pedro discordou aqui. Por 3 vezes ele não estava, mas até que ele entendeu. E Deus vai, até isso aqui fechou, hein? E Deus vai agora fazer com que aqueles homens que vieram da parte de Cornélio chegassem até Pedro. E eu vou resumir, porque eu não vou ficar aqui falando versículo por versículo. Pedro vai então agora entender, e ele vai até a casa de Cornélio. Sabe o que mostra para nós aqui também, o discernimento dessa palavra, que vai acontecer daqui a pouco, eu vou te falar, está ali na Bíblia, é que Cornélio tinha todos esses atributos, mas faltava algo ainda, porque ele não entendia a importância disso. Não é que ele era mau de forma, ele não entendia a importância disso. Faltava para Cornélio, na verdade, o quê? O batismo ou derramar do Espírito Santo. Era necessário que isso acontecesse. E Deus vai fazer uma dupla obra, digamos assim.
Ele vai quebrar esse paradigma, esse preconceito de Pedro para com os gentios ou para com aqueles que não eram judeus. Nós mesmos cristãos, às vezes, quando já estamos diante de alguns vizinhos ou que trabalham conosco, porque eles não são cristãos, nós às vezes os tratamos diferente. E há um grande erro nisso, porque Cristo entrava na casa de Zaqueu, não é isso? Cristo estava sempre no meio dos pecadores, ele falou, vim para os doentes. Igreja, eu cheguei num bairro de 18 anos, sabe como que eu conquistei meus vizinhos? Eu fui até eles. Tudo assim, eu fui até eles devagarzinho, usando estratégia, às vezes perguntando até alguma coisa que eu sabia, mas para que ele abrisse o coração comigo, entende? Foi. Quando a minha esposa saiu há uns 3 anos numa ambulância, eu gritei o vizinho, já pulou para o lado de cá com a esposa, veio outro. Então hoje nós temos uma ótima amizade ali, tudo reservado, limitado, é óbvio, mas porque nós, irmãos, temos que fazer a diferença. Me disponho a orar por eles, oro por eles todos os dias. Do meu lado é o vizinho Milton, se ele estiver vendo, ele sabe disso. Do outro lado é a irmã Malu Canto, que dirigiu o coral da empresa que eu trabalhei, perdeu uma filha domingo com 47 anos. Alguém conheceu ela? Morreu de uma enfermidade, ela sarou do Covid lá em São Paulo, morreu de uma enfermidade que chama porfiria ou porfíria, não entendo disso. 47 anos. Mas se eu, essa turma aí de não sei quem, que acredita em não sei quem, sabe o que acontecer? Nada. Com isso, eu estou orando para que Deus salve essas pessoas. Porque um dia muitos oraram por mim, que aos 41 anos que eu fui para o Senhor, igreja. Eu era um caso perdido, eu já contei aqui. Então, voltando à palavra, Deus tinha que quebrar o preconceito de Pedro, que achava que o judeu era o judeu e pronto, e tinha que levar um algo. E ele vai usar alguém que tem um preconceito. Então, às vezes, Deus vai te levar no lugar que você não vai gostar. Deus vai te levar a você orar por alguém que você não vai concordar. Mas se Deus falar, faça. Não faça como Jonas. Se Deus falar, faça. Quando eu trabalhava na CAT, não vou ficar falando de empresa aqui, eu já como pastor auxiliar, passei uma luta financeira fortíssima, dura. E pessoal chegar para mim, orar para a vida financeira, no meu coração e na minha alma, falar, Deus, eu vou orar, eu estou pior que ele. Mas eu não contava para ele, sabe o que eu fazia? Eu orava. Não olhe para as suas condições, mas ore para aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Ore, porque quando você ora pelos outros, Deus trabalha a seu favor ou em seu favor. Creia. A única coisa que eu peço em minhas orações, você não precisa ser igual a eu quero saúde espiritual, intimidade com Deus. E peço dons segundo a vontade dEle, porque se o dom vier para mim e for sobrecarga, não me dê. Porque quando eu me preocupo com os outros, Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Fala para o teu irmão, quando você orar, o céu se abre, e respostas vêm para você. Irmãos, e para nós chegarmos ao final, diz aqui, que Pedro chega naquele lugar. E você vai acompanhar o capítulo 10, e vai falar no 38, não é isso? Que Deus ungiu Jesus de Nazaré, que eu já citei sobre isso. E quando chega, estava reunido na casa de Cornélio, sua família e muitos amigos. E no capítulo que eu estava procurando aqui, é o 44, diz assim, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Aquele dia, Deus preparou, né, irmãos? Para que todos recebessem a presença do Espírito Santo, eles tiveram uma experiência nova. Eu creio que Deus está querendo ter experiências novas conosco. Você crê? Quem sabe você que não é batizado no Espírito Santo ou batizado com o Espírito Santo? Porque um é quando você recebe Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem uma vida de obediência. E com é quando você também concorda e você passa a falar em línguas. É no e com. Porque se só fosse salvo quem falasse em línguas e mistério, como é que ficavam os metodistas e os batistas e tantos outros? Não é verdade? Para começar, o falar em línguas, Paulo explica muito bem que ela edifica essencialmente a vida pessoal de cada um de nós. Nós expressamos na alegria, sim.
Mas já pensou se eu chegasse aqui em cima e só ficasse falando em línguas? Vocês tinham que tudo embora, você não entendia nada. Não é isso? É igual tem, né, pastor? Tem pastor que vai expulsar demônio, eles podem língua, o diabo falando não sei o que, eu não vou sair. Não sei o que ele está falando. Não, está falando o quê? Já viu que a gente que acha que tem tanto, e ri para lá para cima, e ri para lá para trás, e quer tirar o demônio não sai, ele não entende o que está falando, ele fala, não sei o que está falando. Mas que é gostoso é. Aprendemos o quê? Quando nós somos de oração, não precisa ser fanático, não precisa ser beato nem beata, mas quando nós temos oração e obediência. Não é? Um dia um pastor nosso contou, pastor Marco, que ele estava com o carro, ele fez umas coisinhas só para ver, mas o irmão xingou ele. Não viu ele. Depois ele foi ver, era um irmão, não sei se até era um obreiro da igreja dele, mas ele não contou para ele até hoje. Já pensou que vergonha? O camarada nem sabe, você viu? Como se fosse escondido. Bastou dar uma buzinadinha para ele já xingar a mãe, a avó do que está no volante. Nós temos que ter muito cuidado. Nós aprendemos aqui, quando nós somos de oração, Deus, Ele realmente responde. Às vezes vai ser sim e às vezes vai ser não. E Deus mostra também que nós temos que quebrar certos paradigmas. A soberba, a acepção de pessoas que Pedro fazia porque ele era judeu, o outro não. Começou a achar que aquele lençol que desceu era Deus, mas, oh Deus, o senhor está errado, eu não vou comer carne de porco não. Isso aí está lá em Levítico, o senhor não escreveu lá? Nós estamos na nova aliança, Pedro. Eu estou descendo aqui, o que eu te entregar pode comer, que não tem problema. E Deus tinha uma missão, quebrar um paradigma e levar até aquela casa o derramar do Espírito Santo. E a obra foi dupla a obra feita aqui. Tanto na vida de Pedro, que era homem de oração, porque aconteceu isso quando? Quando que aconteceu de Cornélio ter a visão, igreja? Quando ele orava. E quando Pedro, ainda que ele a princípio ele resistisse, ele recebeu uma visão de Deus quando ele orava. Agora, se nós não tivermos vida de oração, o que nós esperamos? E como eu citei no 10:38, Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo. Só essa passagem já seria suficiente. Já estamos perto do fim, né, pastor? Graças a Deus. A palavra é simples, irmãos. Esse período dos 12 dias, o mais importante para você é que essa campanha seja na sua vida, na minha vida, sabe o que, irmãos? Um agente motivacional para nós sermos perseverantes e permanecermos na presença de Deus. Você dá cartela para meio mundo lá onde eu estou na igreja, lá, tem para mais gente de fora da igreja. A turma até vai na campanha, acabou a campanha, precisa mais. Não adiantou nada, perdeu tempo. Pelo menos ganhou uma carteirinha, uma caneta, tá bom, né? Ganhou uns 3 merréis, tá bom, né? Mas que adiantou isso? Nada. Eu sou um homem que ninguém fique triste comigo. Eu gostaria que as igrejas tivessem, sabe o quê? Um objetivo de busca do Espírito Santo incessantemente, busca do Senhor Jesus incessantemente, independente de campanha. Mas a campanha é uma cultura nossa, ela é um agente que eu falo, ele tem que ser motivador para que nós permaneçamos. E nessa campanha, fala com Deus que você quer ter uma experiência com Ele. Quando Pedro subia na escada de Formosa, não é? Ele e João, o que aconteceu? Era 3 horas da tarde, onde eles iam? Orar. E aquele coxo lá, pensou que nunca mais na vida ele ia andar. Ele tinha 40 e poucos anos, está lá mais de 40 anos, está lá no capítulo 4. Não tem ouro nem prata. Você pode não ter ouro nem prata, mas quando você determinar alguém uma oração, algo vai acontecer. Eu vou encerrar de fato. Eu fui ontem buscar minha filha, ela trabalha em 2 hospitais. Hoje ela entrou no carro e falou, se você estiver com Covid, larga isso aí para lá. Falei, não pai, eu fiz até um teste, eu pego no pé, né? Enfim. E como quebrou o carro dela, meia-noite pegar Uber, dá medo, não dá? Eu tenho medo, eu vou buscar, não quero nem saber, a minha filha eu não vou deixar não. Né? E quando eu a busquei ontem, falou, pai, não dá para o senhor encostar o carro ali? Aquela minha chefe quer conhecer o senhor e a mãe. Já era meia-noite e pouco, encostei. Irmãos, se você pedir oração para mim no meio da rua, no banco, eu vou orar, viu? Fica tranquilo que eu não tenho esse negócio de onde, hoje é quarta,
hoje só oramos na igreja, hoje só expulsamos demônios. Jesus falava isso, todo dia é dia de orar, todo dia é dia de expulsar demônios, todo dia é dia de ser abençoado. Ela encostou do lado e falou de um sonho que ela tem, um desejo de um concurso. Meu irmão, minha irmã, de dentro do carro mesmo, ela do lado, minha filha lá fora com ela, ali do lado da entrada do cano, um pouco antes da segunda entrada. Já nem falei para ela, falei, fecha os olhos, já comecei a orar. Quando eu terminei a oração, ela estava chorando. Igreja, tem coisa mais gratificante que isso? Bom, vou fazer uma oração e passar para o pastor. Talvez, quem me conhecia aqui antes? Muitas vezes vocês viram que eu prego, né? Dou uns pulos aqui em cima, dou uns glória, né? Mas cada vez Deus faz de um jeito. E por esse tempo ser também mais escasso, nós procuramos passar algo assim mais de ensinamento, de aprendizado, tá certo? Que você guarde isso com você. Se você orar, não tenha dúvidas que o céu, estando aberto, vai ser derramado sobre a tua vida respostas. Como eu disse, algumas sim e outras não. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nesse momento em que, Senhor, estamos encerrando mais um culto, essa campanha tem trazido resultados extraordinários ao longo dos anos. E que para a igreja ouça durante a minha oração, na igreja ao qual teve aquela campanha das mãos, um casal tinha um neto com 3 centímetros mais curto uma perna e zombavam dele na escola. Oh meu Deus, só de falar a gente chora. E depois daquela campanha, igreja, aquele menino de 12, 13 anos, ele vai no médico, o médico disse, ele não tem mais nada. E aquela bota que ele usava, ele nunca mais usou. Sabe por quê? Porque lá na igreja tinha um avô e uma avó que acreditavam que aquela campanha era a direção do Espírito Santo. E se você está aqui, você crê também que Deus tem resposta para você. Pai querido, é o primeiro pedido para essa igreja, que é uma bênção, mas que todo aquele que está aqui, que entenda a importância de sermos homens e mulheres de oração. Pai querido, se alguém que tem um impedimento, seja por causa de um vício, de uma frustração, de uma dificuldade, Pai, eu peço ao Senhor que, Pai, retire tudo aquilo que não provém de Ti, para que torne todos nós, aqueles que têm essa dificuldade, homens e mulheres, que dobram o joelho, se dobrem diante do Senhor e clamem ao Senhor e creiam que o Senhor, meu Pai, tem bênção, tem resposta. Tu és Jeová Jiré, como Deus da provisão. O Senhor é Jeová Rafá, que cura as enfermidades. O Senhor é Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Começa a tocar e que o teu Espírito começa a tocar nessas vidas, Pai. Que haja um renovo, meu Pai, para aqueles, talvez, tem pessoas aqui boníssimas, ótimas pessoas, mas talvez faltem para eles aquilo que faltava a Cornélio, que era o derramado do Espírito Santo. Então eu, pastor Marcos, essa noite, nós determinamos que em suas vidas comece a ser derramada a presença do Espírito Santo. Para isso você só precisa continuar orando e buscando. Deus, eu vou orar como sempre pelos enfermos e vou passar para o pastor. Pai, aqueles que estão enfermos, seja você na live, seja você presente, você crê que Deus pode. Eu não posso, mas Deus pode, Pai. Em nome de Jesus, toca nesse homem, nessa mulher, nesse jovem. E toda enfermidade na carne. Talvez, meu Pai, tenha enfermidade aí na carne, que é consequência, meu Pai, até de um algo espiritual. Vai retirando todo o mal. Passa o teu bálsamo no sangue, nas vértebras, nos ossos, nas cartilagens, na pressão arterial, meu Pai, da cabeça à planta dos pés. Seja tocado pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. E receba a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Fala comigo assim, eu creio. Torna-me, Senhor, um homem ou uma mulher. Torna-me, Senhor, uma pessoa constante em oração. Amém? Aplauda o Senhor.